Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço, um milagre, um sobrenatural entrando na tua casa, entrando na tua família, e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo dentro da tua casa, que todo peso vá embora, o peso espiritual da casa, dos quartos, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que traz perturbações, tudo aquilo que traz sonhos ruins, pesadelos noturnos, terrores noturnos, aflições, angústias, nós repreendemos agora, e que entre na tua casa a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo e a força do nosso Deus. Eu oro agora por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz, é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. E diz lá em Isaías 53 que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Oramos por cura, oramos por milagre, oramos por maravilhas agora acontecendo no corpo físico dessa pessoa. Oramos para que toda impossibilidade que essa pessoa tem, que haja cura, haja milagre. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Sim, Jesus, Tu podes, e nós oramos agora declarando o milagre de Deus está sobre essa pessoa. O milagre de Deus está sobre essa casa. O milagre de Deus está sobre essa família. Que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra a armadilha do inimigo. Oramos também, Pai, por todos aqueles que intentam contra a nossa casa, contra a nossa família, e até mesmo más influências próximo dos nossos filhos. E te pedimos, Pai, guarda os nossos filhos e proteja-os de toda influência do mal. Também oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria. Queremos ouvir a Tua voz e queremos ser guiados por Ti, doce e amado Deus, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. E se você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma ajuda, pedindo a Deus uma direção, vai vir hoje para a tua vida. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui de uma irmã que nos acompanha. Inclusive, nós pegamos o testemunho dela nos comentários. Nos comentários o nome é Irineu Melo. Meu testemunho neste canal, Deus me curou de varizes e hemorragia e do medo da visão. Certo? Que Deus abençoe você em o nome de Jesus. O Senhor curou, o Senhor operou um milagre. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Ele pode todas as coisas. Coloca a sua fé em Jesus. Amém? Coloca a sua fé em Jesus. Coloca a sua fé nele, porque ele não falha, ele não decepciona, ele não abandona, ele não ignora. Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários, Jesus pode todas as coisas. Escreve aí com fé, crendo que você não está simplesmente numa live, mas você está também na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e a palavra é: melhor é ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. É melhor do que ouvir os amigos, é melhor do que ouvir os muitos conselheiros, é melhor do que ouvir muitas vezes gente que está indo para trás e quer que você vá para trás também junto com eles. Às vezes é melhor do que ouvir a família, certo? Ainda que a Bíblia diga que na multidão de conselheiros há sabedoria, e eu acredito nisso, certo? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem conselhos que a gente recebe de uma, de duas pessoas, que muitas vezes não é o conselho de Deus. É o conselho do coração daquela pessoa, mas não é o conselho de Deus.
certo? Então, quando a Bíblia fala da multidão de conselheiros, não está falando de um ou dois que estão falando bobagem. Está falando de multidão de conselheiros mesmo, pessoas que estão alinhadas, pessoas que você pode abrir o coração para elas e pessoas que andam pela sabedoria divina. O que nós vemos hoje é muitas pessoas, sabe, que a vida delas não é vitória, não é sucesso, e as pessoas muitas vezes seguindo essas pessoas, seguindo o conselho dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso conselheiro maior deve ser o Espírito Santo. E sim, nós devemos buscar pessoas conselheiras, mas pessoas que tenham uma vida alinhada com Deus e pessoas que estejam vencendo, pessoas que estejam rompendo. E olha só, em Provérbios capítulo 3, preste atenção nessa palavra, Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo é que tem algumas coisas que nós não vamos entender direito e que ali devemos confiar em Deus. Se foi Deus, tá? Se foi Deus, se está na palavra de Deus, então confia. Se foi Deus e está na palavra de Deus, confia. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoia aí. Ainda que você ache, mas será que vai dar certo confiar em Deus? Será que vai dar certo? Vai dar certo. Confia em Deus, coloca a sua fé em Deus, é o que a palavra de Deus diz. E aqui diz mais, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que tremendo essa palavra. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todos. Ou seja, para onde eu ir, eu tenho que reconhecer que eu preciso da direção de Deus. Eu não posso tomar uma decisão baseada no que eu estou sentindo. Porque se você me ferir emocionalmente, digamos que eu e você sejamos sócios. Um exemplo, tá? Eu e você somos sócios. Aí você vem e me ofende. Bem, no calor do momento, é claro que eu não vou querer mais ser seu sócio. Mas se eu orar, o Espírito Santo pode dizer para mim: olha, no calor do momento, você falou coisas, você ouviu coisas e ninguém está certo. O que você tem que fazer é permanecer. Tá bom, Senhor. Ou seja, no calor do momento, você está lá discutindo, né, com a sua mulher, está discutindo com o seu filho. Aí você, no meio da discussão, você diz: não, porque eu vou embora dessa casa? Porque eu vou abandonar isso aqui? É o calor do momento. Reconheça Deus no teu caminho. Não deixa com que a voz, sabe, a voz interna da alma, que diz: faz isso, faz aquilo, e movimente você para fora da direção de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Vai mudar de trabalho, ora a Deus. Vai mudar de igreja, ora a Deus. Vai terminar um noivado, um namoro, ora a Deus. Vai mudar de cidade, ora a Deus. Vai fazer um grande investimento, ora a Deus. Vai desfazer uma parceria de negócio, ora a Deus. Vai desmanchar uma sociedade, ora a Deus. Vai começar a construir, ora a Deus. Tudo na nossa vida tem que passar pela oração. Porque o calor do momento é o calor do momento. No calor do momento, sabe, você está ali negociando um carro para comprar, de repente a pessoa fala uma coisa para você que você não gosta, você diz: eu não quero mais isso, não quero mais esse carro. Mas é o calor do momento, o negócio é bom, né? E o que você tem que fazer? Você tem que orar. É que as nossas emoções, elas falam alto. Escreve isso aqui nos comentários para você gravar. Nossas emoções falam muito alto. Escreve aí, nossas emoções falam muito alto. E quando as nossas emoções elas falam e elas falam alto, o que acontece? Nós podemos nos enganar, pensar que é a voz de Deus, quando na verdade é a voz da nossa alma gritando, a nossa alma chamando alto, querendo chamar
né, a nossa vida para aquilo que ela está sentindo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu posso me enganar. Não, mas você ouve a Deus, mas eu posso me enganar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos limitados. E todos nós temos uma alma. Todos nós temos um coração. A gente, sabe, não está sempre calmo. Tem dias que você está pressionado. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. A mera opressão, a pressão, os problemas, as angústias, né? Coisas que nos desesperam, um problema com o filho, um problema no casamento, quando você vê um filho chorar, né, por uma coisa que está passando. Sabe, eu não esqueço de uma família onde era só o casal e o filho, né? E o filho acabou casando. E daí o que aconteceu? O filho casou e a mulher começou a aprontar para ele. E daí os pais ficaram assim com o coração na mão, né? Os pais ficaram com o coração na mão, choravam por aquele filho, intercediam por aquele filho, e o filho lá sofrendo. E quando eu vi essa cena assim, eu pensei, puxa, né? Mesmo o filho estando casado, os pais ainda sofrem pelos filhos, né? Então é muito importante a gente compreender que a nossa alma vai falar muito forte, né? E o que o pai e a mãe vão dizer naquele momento que o filho ali está naquela situação? Eles vão dizer, não, separa, volta para casa, né? Por quê? Porque naquele momento é o coração de pai falando, Deu a primeira, eu posso dizer, sabe, o primeiro problema ali. Só que se você orar, Deus pode mostrar para você uma outra maneira de resolver aquele problema. É por isso que nós temos que cuidar o coração de pai e mãe, nós temos que cuidar o coração, sabe, de amizade, né? O coração de família. Nós temos que cuidar isso, porque o nosso coração, ele pode se colocar na frente, né, da vontade de Deus. Às vezes é o nosso coração. Não é a vontade de Deus, é o meu querer. É o que eu quero, não é o que Deus quer. O que Deus quer é uma coisa, o que eu quero. Agora você me pergunta assim, tá, mas o que eu faço? O que eu faço? Eu quero agradar a Deus, mas eu não quero fazer o que Deus está me pedindo. Eu quero agradar a Deus, mas o que Deus está me pedindo para mim largar essa situação não é fácil para mim. Eu sei que não é fácil, mas e quando que foi fácil? Você entende o que eu estou falando? Quando que foi fácil? Porque é isso que a gente tem que entender. Tem coisas que às vezes não é fácil, gente. Não é fácil você abrir mão de uma coisa. Não é fácil você sair, sabe, de um lugar, de uma zona de conforto. Não é fácil você, sabe, ter que lidar com certas coisas. Não é fácil. Mas seguir a direção de Deus, reconhecer o caminho de Deus, é o melhor caminho para mim. É o caminho mais seguro. É o caminho que vai me proteger. É o caminho que vai guardar a mim e a minha casa. Eu não me animo a seguir um caminho que não foi aprovado por Deus. Porque até quando você sai de uma direção de Deus, você tem que ter humildade para reconhecer quando você está errado, para reconhecer quando você se precipitou, sabe? E voltar atrás. Você lembra do filho pródigo? Eu falei sobre isso na oração da manhã. O filho pródigo caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar, eu vou me levantar, eu vou voltar. Por quê? Porque ele viu que ele estava errado. Ele viu que ele estava num caminho que era dele, não era o caminho de Deus para ele. O caminho nosso pode nos levar à destruição. O caminho nosso pode nos levar à perda total. O caminho nosso pode nos levar, muitas vezes, até para a dor. Mas o caminho de Deus, mesmo que você enfrente aflições, o caminho de Deus, mesmo que você enfrente grandes desafios, é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho que você tem todo o suporte. Você não tem o suporte só da terra, você tem o suporte do céu.
sabe? É os olhos de Deus sobre você, é a mão poderosa dele sobre você. E eu vou dizer para você, não tente trocar o caminho de Deus pelo teu caminho, pelo caminho do teu coração. Siga o caminho de Deus. Siga o que Ele está colocando diante de você. Não deixa as tuas emoções gritarem, não deixa a tua alma gritar. Siga a direção de Deus. Siga, sabe, aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus avisa. Deus avisa. Deus avisa. Siga o caminho de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração, compartilhar essa palavra. Tem muita gente aí que talvez esteja para tomar alguma decisão. Siga o caminho de Deus e não do teu coração, certo? O teu coração é enganoso. Siga o caminho de Deus, o que Deus está colocando para você. Então, antes de você mudar de cidade, antes de você decidir vender o que Deus te deu, enfim, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Se essa for a vontade de Deus, sinal verde, segue em frente. Mas se não for a vontade de Deus, ora um pouco mais, considera um pouco mais, sabe? Pede ao Senhor, para o Senhor dirigir as coisas e o Senhor vai dirigir. Amém? Bem, compartilhou aí com 10, com 20, com 100, com 1000? Compartilha em nome de Jesus. Deixa eu falar para você da nossa academia, Academia Quinto Global. Quem se inscrever até domingo na academia vai ter acesso a 21 e-books que a gente preparou para você. São livros digitais para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Tenho certeza que vai edificar muito a tua vida e vai te abençoar. E um detalhe, quem se inscrever até domingo, ao meio-dia, a inscrição do primeiro mês da Academia Quinto Global será menos de R$10. Exatamente, menos de R$10. Por que nós estamos fazendo isso? Para você experimentar. Queremos que você experimente a academia. Queremos que você entre lá e veja como é. E se depois você não se agradar, com 29 dias, 20 e poucos dias, você pode cancelar. Se não conseguir cancelar, entre em contato com a minha equipe. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito da Academia Quinto Global. Vai ser um tempo profético aí na tua vida, vai ser um tempo de crescimento. Ano que vem, nós vamos ter um módulo de teologia dentro da academia, para você que deseja, sabe, aumentar o seu conhecimento, se aproximar de Deus, buscar mais o Senhor. Dentro da academia, nós vamos ter um módulo de teologia, certo? Vai ser uma bênção, vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Tenho certeza que essa plataforma é uma plataforma de Deus para abençoar a tua vida muito em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E para você que quer se inscrever na academia, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Se Deus está tocando no teu coração para andar mais perto de nós, vem andar mais perto de nós dentro da Academia Quinto Global. Amém? E olha só, nesse sábado nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo, no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Vai estar comigo alguns preletores de fora e nós vamos começar às 18 horas e nos vamos à noite, certo? Então teremos 3 ministrações à vigília, vai ser um tempo de impacto, vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo maravilhoso. O endereço da igreja que eu e minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935, tá? Eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja e vai ser um prazer receber você e receber a sua família, em nome de Jesus Cristo. E no domingo teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor às 9h30 da manhã e às 20 horas. Eu estarei ministrando no culto das 9h30. Convido você a estar com a gente, ok? Tá aí o convite. Ora a Deus aí. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você já deixou a sua curtida aqui nesse vídeo? Já se inscreveu no canal, você que está aqui pela primeira vez? Vamos andar juntos. Compartilha com outras pessoas essa oração. Manda aí para amigos. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém próximo de você. Você está aqui para ser abençoado? Sim. Você está aqui para ser abençoado, mas você está aqui também para abençoar outras pessoas. Então pega o link aí e compartilha. As pessoas têm que terem o seguinte sentimento dentro de si. Eu estou sendo abençoado, mas essa semente não pode morrer em mim. Eu tenho que abençoar outras pessoas, certo? Então, devemos entender que a bênção não pode parar em nós. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Então, manda essa oração aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui orando junto comigo nesse momento. Eu quero fazer uma declaração profética, Pai, em favor dessa família. E a declaração, Senhor, que eu faço hoje é que toda essa casa será dirigida pelo Senhor. O Espírito Santo os guiará, sempre mostrará o caminho, sempre dará sinais, através de visões, de sonhos, através da confirmação, da testificação no interior, através da palavra, através de um homem de Deus. Essa pessoa que está buscando ouvir a Deus, ela terá a resposta. Senhor, a Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Meu Deus, oramos por respostas que chegarão até essa pessoa. Ela irá orar e ela terá resposta. Em nome de Jesus, a resposta vai chegar no caminho dela, a resposta vai chegar na casa dela, a resposta vai chegar para ela, a resposta de Deus. A resposta de Deus vai chegar para ela. Oramos para que o Senhor tire todo o atrapalho do caminho dessa pessoa, toda a confusão, toda a inveja, toda a maldade que saia do caminho em nome de Jesus. Dá vitória para o teu filho, Pai. Dá vitória para a tua filha. Oramos, Senhor, pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oramos por mulheres que não conseguem engravidar. Cremos que Jesus Cristo cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres e te pedimos um milagre sobre esse casal. Um milagre, Pai, sobre essa família. Que o Senhor intervenha, que o Senhor opere um milagre. Meu Deus, eu oro para que o Senhor tire as pedras do caminho, para que todo espírito de crítica, todo mal lançado contra essa pessoa, toda praga lançada, toda maldição lançada, seja quebrada agora. Nós abençoamos a tua vida e declaramos que tu é uma bênção, declaramos que teus filhos são uma bênção, declaramos que teu casamento é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção. Em o nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre ti, a mão de favor, a mão de graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a ti, meu Pai. Amém, gente querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração no nome de Jesus. Paz, prosperidade, salvação na tua casa. Eu quero mandar um abraço também a todas as crianças. Tem muita criança que assiste aqui as orações. Um abraço para vocês, viu? Jesus ama vocês. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo, nós quebramos toda e qualquer tipo de contrariedade, de inveja, de maldade contra este lar,
contra essa família. Meu Deus, proteja os filhos de toda a corrupção desse mundo, de tudo aquilo que pode desviá-los do propósito, de tudo aquilo, Senhor, que pode contaminá-los. Proteja as nossas casas. Nós clamamos agora e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos. E profetizamos, Pai, que terão sucesso, que irão avançar, que irão crescer, que serão como árvores frondosas, cheias de frutos, e que na estação própria darão o seu fruto, por causa da presença do Senhor. Oramos pedindo ao Senhor, já prepara tudo para os nossos filhos. No nome de Jesus, aqueles que têm filhos, ainda que são jovens, nós oramos, Senhor, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E aqueles que já têm filhos adultos, filhos casados, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal e que o Senhor os conduza ao caminho certo. Os conduza, Senhor, a passos verdejantes e a águas tranquilas. Nós te pedimos, Pai, assim como Davi no Salmos 23 ele declarou: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu Deus, que haja esse transbordar sobre a nossa vida. Sim, Pai, coloca mais e mais. Tu és o Deus mais do que o suficiente. Tu és o grande El Shaddai. Confiamos em Ti, Jesus. Invocamos o Teu santo e poderoso nome nessa oração. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, assim como esse testemunho que eu vou ler hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor opere milagres na vida de mulheres que não conseguem engravidar. E desde já declaramos a bênção do Senhor, o milagre, o extraordinário de Deus tocando na vida dessa mulher. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite. Você está preparado? Preparado para quê? Preparado para receber uma palavra de Deus. Preparado para receber uma instrução que vai mudar a tua vida. E aqui, nesse propósito que nós estamos declarando bênção sobre o nosso lar, profetizando sobre o nosso lar, pegue muito firme. Vamos fazer uma declaração profética. Faça comigo uma declaração agora. Diga assim comigo: Senhor Deus, que a minha família venha ser um testemunho para a tua glória. No nome de Jesus, que eles venham ser luz aonde estiverem. Que o Senhor os guarde e os proteja quando não estiverem perto de nós. Que o Senhor possa guardá-los de toda a contaminação, de toda a má influência e de toda a armadilha de Satanás. Proteja nossos filhos, Senhor. Proteja nossos filhos e livra-os de todo mal. Livra-os também, Senhor, da falta de sabedoria, da tolice, da insensatez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que profetizar sobre eles, independente se já são adultos, já são casados, se você já tem neto. Você tem que orar a vida toda. Uma das missões que Deus dá para os pais é orar a vida toda pelos seus filhos. A vida toda. A vida toda nós temos que orar pelos nossos filhos e depois vamos orar pelos nossos netos. Amém? Já coloca tudo em oração aí. Então escreve aqui nos comentários se você entendeu isso. Minha missão é orar a vida inteira pelos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das missões, né? Do pai, da mãe, né? Do avô, da avó. Olha o testemunho que eu recebi, por isso que eu orei até, inclusive no início da oração, por mulher que não pode engravidar. A Lacelete, que é uma irmã que acompanha nossas orações, ela escreveu assim: 2 clientes receberam a bênção de engravidar. Vivo em Israel desde junho e tenho orado pelas clientes que os médicos diziam ter dificuldade de engravidar. Na carta para Deus eu pedi e as 2 estão esperando seus milagres. Deus operou. Obrigado pelo ensinamento e pela academia. Que Deus abençoe, Lacelete. Que bênção, que alegria. Olha como Deus é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Porque se alguém fez um milagre, foi Ele. Ele fez um milagre. Nossa fé está em Jesus. Nós cremos no Senhor. Amém? Eu estou sempre dizendo para vocês, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. O que nós somos, irmãos, sem o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Hoje eu quero falar de 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre.
É tão sério assim? É tão sério assim. Tem 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. E eu quero poder compartilhar com você um pouco isso, certo? Nós vamos ler algumas passagens também. E a primeira coisa que você precisa aprender é livrar-se do orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Eu estava estudando esses dias o jejum de Josafá. Josafá, ele recebeu a notícia que um grande exército estava vindo contra o povo dele, contra Judá. E a Bíblia diz que ele colocou todo o povo a jejuar e a se humilhar diante de Deus. E no estudo que eu estava fazendo sobre jejum, o jejum de Josafá, eu cheguei a uma conclusão que um dos propósitos do jejum é quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes você está muito inflado da vida. Como assim inflado da vida? Sabe? Se a gente recebe só elogios na vida, a gente tem que desconfiar. Se a gente está só recebendo tapinha nas costas e só tem gente a favor da gente, a gente tem que desconfiar. Porque o inimigo quer nos destruir. Mas se ele não tiver porta para entrar, ele não vai entrar. E não vai ter poder sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O altivo de espírito vai cair em ruína. Então, um dos propósitos do jejum é realmente reconhecer, sabe, quem nós somos. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está na minha vida. Eu sei que eu sou um vencedor, mais do que vencedor. Eu sei que eu sou salvo. Sabe, eu sei as coisas boas da minha vida, eu sei. Mas eu tenho que saber também algumas outras coisas. Que eu não sou todo-poderoso. Eu tenho que saber que eu não me curo a mim mesmo. Eu tenho que saber que se não é Deus na minha vida, eu estava perdido. Eu tenho que saber que eu dependo todo santo dia do Senhor. E eu tenho que saber que ainda que eu saiba fazer as coisas, ainda que eu ache que eu sou bom, na verdade, eu não sou nada sem Ele. Esse reconhecimento tem que haver em nossa vida. Porque caso contrário, sabe, você começa a confiar em outras coisas. Você confia nas suas habilidades. De repente você é um bom vendedor. Vamos dar o exemplo do vendedor aí. Não vou dar só exemplo da minha vida, vou te usar aí também como exemplo, você que é vendedor. De repente você é uma pessoa que arrebenta como vendedor. Você é um bom vendedor e tem bons clientes e sabe, você bate metas, você é um craque nos negócios, você está evoluindo a cada dia. Só que você também tem que reconhecer que o Senhor é a tua provisão. Que mesmo que você seja um bom vendedor, mesmo que você seja, sabe, uma pessoa que das poucas que tem um talento nato para aquilo que você está fazendo, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus, não podemos depender de nós mesmos. O orgulho, ele vem para nos assaltar. Você sabia que o orgulho vem para nos assaltar? Porque se a Bíblia diz aqui que antes da destruição vem o orgulho, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos perdoe. Porque a destruição, a Bíblia diz, quando ela vem, primeiro, antes dela chegar, chegou o orgulho. Então, antes da destruição, chega o orgulho lá. Para dizer, eu sou o cara. Eu sou o bom, eu sou o insubstituível. As coisas só acontecem aqui nessa oficina por minha causa. As coisas só acontecem aqui nessa empresa por minha causa. Enquanto você deixar o orgulho ele falar mais alto do que a dependência de Deus, você vai ter um problema.
E você sabe, quando a gente está inflado, e isso acontece com todos, irmãos, eu acho que esse problema do orgulho é um problema que a gente vai ter que lutar toda a vida da gente. Você quer ter sempre razão. Então você está no trânsito, você quer ter razão. Você está nos negócios, você quer ter razão. Você está numa reunião, você quer ter razão. Sabe, a gente, quando está inflamado pelo orgulho, só a gente está certo. Só a gente está certo, só a gente sabe, só a gente é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. O jejum, ele traz esse reconhecimento. Sabe, quando você ali foi demais, sabe? Você foi demais, você disse tanto sobre você e esqueceu de falar de Cristo. Você disse tanto sobre você, das suas qualidades, dos seus projetos, e em nenhum momento a palavra Cristo saiu da sua boca. Nós temos que agradecer a Deus todo santo dia, porque a graça vem dele. A nossa dependência vem dele. Nós podemos ser muito bons, você pode ser uma pessoa extremamente habilidosa, você pode ter aprendido muita coisa na vida. E mesmo assim você precisa de Cristo. Mesmo assim, sem Cristo não somos nada. A humildade, grave isso, a humildade ajuda você a alcançar o seu destino. A humildade ajuda você a alcançar seu destino. Quer ver? Quando Deus começa a tratar de um coração orgulhoso, quer ver? O silêncio começa a fazer mais parte da vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que está inflada de orgulho, ela começa a disparar para cá, disparar para lá, comentários, críticas, sabe? E até mesmo dizendo, eu sou bom, eu sou incrível, eu faço melhor. Nós temos que ter cuidado. Quando o orgulho começa a falar por meio de nós podemos estar dando início à destruição. É como se você apertasse aquele botão do fim do mundo, sabe? Nos filmes, quando tem aquele botão, bom, quando você deixa o orgulho assumir a sua vida, você apertou o botão para a destruição e começou a contagem regressiva. Aí você diz, e como interromper a destruição? Reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Reconhecer que erramos, reconhecer que falamos demais, reconhecer, sabe, que o nosso ego e até mesmo a nossa capacidade, às vezes, porque é o seguinte, quando a gente é um líder, né, um líder da família, um líder de empresa, um líder de igreja, qualquer tipo de líder da vida, tá? Você é um diretor da escola. A gente tem uma certa autoridade, ok? Os policiais têm autoridade, o exército tem autoridade, os juízes têm muita autoridade, né? Os pastores têm uma autoridade na igreja, os donos da empresa têm autoridade na empresa. E isso faz parte, foi Deus que deu a autoridade para a pessoa. Mas a gente tem que cuidar, porque por mais que eu tenha autoridade, por mais que eu tenha poder, por mais que eu tenha influência, por mais que eu possa dizer, faz isso, ou faz aquilo, ou ter coisas em minhas mãos, eu tenho que reconhecer que eu não posso passar por cima de ninguém. Eu tenho que reconhecer que eu preciso ser humano, porque eu estou lidando com humanos. Eu estou lidando com pessoas falhas que nem eu. Eu estou lidando com pessoas que precisam tanto de Deus quanto eu preciso. E que se eu não quiser me destruir, eu tenho que abaixar. Eu não estou falando de abaixar no sentido de você se humilhar para as pessoas. Eu estou falando no sentido de você aprender a orar mais, a ficar em silêncio, a entender que você sabe que você precisa tanto de Deus, a ponto de que você precisa consultar Ele antes de tomar uma decisão. A ponto de, sabe, você, por mais que você seja importante num lugar, você tem que entender que as pessoas que estão à sua volta, elas são importantes.
e que o respeito deve prevalecer, o amor, a cordialidade, sabe, a integridade deve prevalecer. Então, quando você jejua e você está com o coração quebrantado e você ora, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem com um espelho e ele diz: olha para o espelho agora, filho, olha para o espelho. Aí quando você olha para o espelho, você vê. O que eu vejo? Você vê coisas em você. Quando você está na presença de Deus, que você não vê quando você está cheio do orgulho. Daí ali você olhando para o espelho e você vê, puxa, esse sou eu? Esse sou eu? Sim, esse é você. Puxa, mas eu estou até com vergonha das minhas atitudes. Então te arrepende aí. Pede perdão e não faz mais isso. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo traz um quebrantamento. O Espírito Santo nos mostra, sabe, como valorizar as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você ser íntegro com as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você, sabe, ser uma pessoa respeitadora com as pessoas. E como você teme a Deus verdadeiramente. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu ia falar de 3 coisas, mas só deu para falar da primeira aqui. E talvez amanhã eu continue. Eu não sei qual que é a direção que Deus vai me dar amanhã pela manhã, mas o orgulho pode arruinar a nossa vida. O orgulho pode arruinar a nossa vida. Se somos alguma coisa, somos por uma graça de Deus, certo? Se tudo está bem, é porque Deus está nos protegendo. Se na nossa mesa tem comida, é porque Deus é provedor. Se eu saí de casa para trabalhar e voltei para casa seguro, em paz, para minha família, é porque a mão dele esteve me protegendo a todo momento. Então reconhecer que sem o Senhor não somos nada, que dependemos dele para tudo e que sem ele, é como diz a Bíblia, né? A nossa vida é como um vapor que aparece por um momento e logo desvanece. Às vezes você tem planos de orgulho. Às vezes você tem projetos de orgulho. Às vezes você quer ter atitudes de orgulho. E sabe, se você for a Deus, Ele vai falar com você. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido meu mentor, meu professor, e quando erro, o Espírito Santo vem e me mostra esse espelho. E eu às vezes não gosto desse espelho, mas ele sempre me leva a melhorar. E todos nós precisamos melhorar a cada dia, como ser humano, como pai, como líder, como empreendedor, como cidadão, certo? Esse é o propósito do Eterno para a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero pedir que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, não aperte o botão de destruição, né? Não deixa o orgulho dominar a tua vida. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas eu pedi e a pessoa não aceitou, mas você fez a sua parte. Isso é humildade. Você fez a sua parte, você não pode ficar se humilhando para a pessoa. Você já pediu perdão. Agora é ela e Deus. Amém? Simples assim. Escreve aqui nos comentários. Seja humilde. Escreve aí, seja humilde. Seja humilde. Amém? É algo que nós precisamos trabalhar em nós todos os dias. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você já está sabendo o que está acontecendo aí da Academia Kingdom Global? Até domingo, ao meio-dia, aqueles que se inscreverem na Academia Kingdom Global vão poder receber 21 e-books, que são livros para você ler no seu celular, no seu tablet, são livros digitais, 21 livros, 21 temas que vão te abençoar tremendamente. Espero que você goste desses livros, espero que você leia todos eles, certo? Quem sabe é uma missão para um ano,
né? Para você ler, tem muita coisa boa aqui nesses livros que vai te abençoar, tá? Tem uns e-books um pouquinho maior, uns um pouquinho menor, mas eu creio, você vai conseguir ler todos, vai ser muito abençoado, tá? E você pode se inscrever na academia aqui no Global por menos de R$10 até domingo ao meio-dia. Por quê? Por que isso? Porque eu quero que as pessoas experimentem a academia. Eu quero que as pessoas experimentem. E se você não gostar, certo? Se você acha assim, não, isso não é para mim agora, antes de fechar os 30 dias ali que renova o ciclo, daí você cancela. E se não conseguir cancelar, entra em contato com o meu pessoal lá que eles te ajudam a cancelar, tá? Então, eu quero convidar você a experimentar a academia. Eu estive, olha só, segunda, terça e quarta. Eu estive aqui online com meus alunos na academia, respondendo eles, tirando dúvidas, sabe? Foi um tempo assim sensacional esses 3 dias. Hoje eu tive, às 9h45. E o ano que vem vamos ter inclusive um módulo de teologia dentro da nossa academia, para você ser edificado. Tem módulo aqui para liderança, tá? Tem módulo para empreendedor aqui dentro da academia. Tem eventos passados que nós já tivemos, está lá dentro da academia, certo? Tem aulas incríveis que eu dei. Enfim, a academia aqui no Global veio para edificar a tua fé, para ser uma plataforma de ensino, uma plataforma que vai trazer você para perto do profético, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e o link da academia aqui no Global está aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó, é só você procurar embaixo aqui do vídeo. Ok, gente? Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas? Então compartilha aí, manda para outras pessoas. Eu quero declarar agora o Salmo 91. E também, agora sábado, vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vai ferver aqui no coração do Rio Grande do Sul. Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja que meu pai começou e que agora nós estaremos servindo nessa igreja voluntariamente, né? Eu tenho dito isso, não queremos R$1 da igreja, ao contrário, temos semeado bastante nessa igreja, no reino de Deus, e vai ser um tempo maravilhoso. Nesse sábado, vigília começa às 18 horas. Você pode vir aí de várias regiões do Rio Grande do Sul. Enquanto caber gente, a gente coloca lá, tá? Vai ser maravilhoso. E no domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E estamos orando para que Deus faça coisas maravilhosas, certo? Domingo pela manhã eu estarei ministrando, teremos cultos de manhã e à noite. Eu estarei no culto da manhã, então se você quiser estar com a gente, domingo 9h35 da manhã, 9h30 da manhã, teremos a nossa Santa Ceia. E eu vou falar uma mensagem na ceia sobre o piloto automático. O piloto automático espiritual, como é perigoso, tá? Vou mostrar para você, certo? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para grupos. Se puder compartilhar para grupos de 100, de 1000, enfim, manda aí para o máximo de gente que você puder. Você que tem páginas no WhatsApp, manda na página que você tem. Nos ajude a levar essa palavra, porque se é vida para nós, por que não compartilhar a vida? Por que não semear a vida na vida dos outros? Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vou dizer uma coisa para vocês. Estou sentindo muito Deus aqui nessa oração hoje. Viu? Enquanto eu estou aqui, estou sentindo muito Deus. Deus está falando muito com a gente. Amém? Eu creio, há uma presença doce do Espírito Santo, está tocando em nossas vidas, há uma presença de Deus aqui. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, por causa que a Tua presença está aqui. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que o orgulho tomou conta das nossas palavras, o orgulho tomou conta das nossas ações, o orgulho influenciou nos nossos projetos e planos. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Do fundo do nosso coração, te pedimos perdão e pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, nós queremos que o nosso cálice transborde. E cada pessoa, Pai, que está sendo tocada por Jesus Cristo agora, que ela invoque a presença de Jesus, porque Ele tem o poder de perdoar. Essa pessoa, Pai, que está sentindo que essa palavra é para ele, é para ela, Senhor, que nesse momento haja um profundo arrependimento. E eu sei, Senhor, que pessoas estão sendo tocadas pelo Teu poder agora. E assim como Naamã, Pai, depois de ter vencido o orgulho, um milagre aconteceu na vida dele. Eu quero declarar que milagres estão acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo aqui. Senhor Jesus, nos ajude a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Senhor, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Remova agora toda enfermidade, remova todo laço, quebre as correntes espirituais na vida, na casa e no entorno dela. E profetizamos portas abertas, profetizamos provisão divina e declaramos: o seu cálice transbordará. Grandes coisas se moverão nessa vida e nesta casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, a vida abundante de Jesus Cristo está entrando aí. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação em toda essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você pode dar um aleluia? Então compartilhe agora essa oração. Deus maravilhoso, amanhã te espero às 6 da manhã com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor está trazendo um novo rompimento aí para a tua vida. Crê? Deus te abençoe. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos o nome de Jesus, paz, provisão de Deus, milagre sobrenatural e avanço. Oramos em nome de Jesus, para que a tua casa seja visitada pela presença de Deus, que a glória de Deus entre na sua casa, entre nos quartos, leve embora toda insônia, leve embora todo medo, leve embora toda insegurança, leve embora toda ansiedade, toda perturbação. E eu quero declarar em nome de Jesus, tua casa é bendita, teus filhos são benditos, teu casamento é abençoado, tua família é uma família escolhida, separada pelo Senhor. E nós oramos pela salvação de todos eles, que todos da tua casa conheçam a Cristo, que todos da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Deus. Oramos para que toda dor na alma, oramos para que toda aflição, todo sofrimento se converta em alegria, se converta em prazer, se converta em grandes testemunhos para a glória de Deus. Oramos também
para que cada um dos teus assuntos seja resolvido. Oramos para que o Senhor intervenha. Oramos para que o Senhor abra o céu sobre ti. Oramos por milagres de todo tipo, no nome de Jesus. Meu Deus, libera do teu favor. Libera do teu poder sobre essa vida. No nome de Jesus, eu te peço, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Tem uma palavra profética hoje para o teu coração. E eu sei que Deus vai falar contigo. Eu não sei como é que foi seu dia. Eu não sei os desafios que você ainda tem pela frente. Mas eu sei de uma coisa. Se Jesus te trouxe aqui nessa oração, é porque Ele vai falar contigo e Ele tem um propósito muito grande de você estar aí ouvindo. Eu estava lendo um testemunho de uma irmã que acompanha aqui nossas orações, o nome dela é Lucinete, e ela escreveu assim: a paz, eu venho contar uma grande bênção. Eu tenho uma prima que já tem 15 anos de casada e não engravidava, e eu vinha orando por ela junto com o Senhor, pela honra e glória do Senhor Jesus. Ela está grávida já de 2 meses. Obrigado por tudo. Que Deus continue te usando poderosamente. Que Deus abençoe o Senhor sempre. Gratidão por nos ensinar a interceder uns pelos outros. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família grandemente. E também recebi o testemunho da Marineuma. E ela escreveu assim: o primeiro testemunho foi sobre uma casa que há 24 anos estava à venda. Fiz o propósito de oração e a casa foi vendida. O segundo foi a cura da tireoide. Toda vez que o Senhor orava pela cura da tireoide, eu tomava posse e agradecia a Deus. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Para Ele não há impossíveis. Bem, eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. E essa palavra está em Gênesis capítulo 37, verso 12. Eu quero compartilhar com você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Preste atenção nessa palavra. Gênesis 37, verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, de várias cores que traziam, tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja sobre nós a mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Sabe o que eu acho incrível aqui nessa passagem? Eu vejo os ciúmes que os irmãos de José tinham dele. Tudo porque José, ele tinha algo que o distinguia. Ele era não só um sonhador, mas ele tinha o favor do pai. A Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida para ele, colocou sobre os ombros dele. Jacó o amava. Muitas vezes pessoas ficam incomodadas com a nossa felicidade.
pessoas ficam incomodadas com aquilo que nos distingue delas. Talvez alguém esteja incomodado por você ser uma pessoa, sabe, excelente no seu trabalho. Talvez alguém esteja incomodado na sua família porque você está prosperando. Talvez as pessoas estejam incomodadas com você porque você é uma pessoa para frente. Você é uma pessoa que está conquistando, sabe? Você é uma pessoa que está vencendo. Você é uma pessoa que está cheio de testemunhos agora. Sua vida antes estava derrotada, mas Jesus entrou na tua vida e você está tendo experiências com Deus e você está compartilhando essas experiências e em vez de algumas pessoas ficarem felizes com você, elas acabam ficando tristes. A Bíblia diz que José teve sonhos. Antes do pai dar para ele essa instrução, dar para ele essa responsabilidade de ir até os irmãos, de ver se os irmãos estavam trabalhando direitinho. E eu fico pensando o seguinte, os irmãos de José tudo eram mais velhos do que ele. Por qual motivo Jacó iria fazer esse monitoramento nos irmãos de José? Porque provavelmente não eram pessoas de caráter, não eram pessoas de integridade. Então, como Jacó confiava em José, Jacó disse, meu filho, vai lá e vê o que teus irmãos estão aprontando agora. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus ele vai nos colocar em determinadas situações e essas situações elas vão de alguma forma despertar um incômodo na vida dos outros. E foi o que aconteceu com José. José despertou um incômodo com os irmãos dele. E a Bíblia diz que um dos irmãos já tomou José e lançou ele na cova. E José foi vendido por uma caravana, para uma caravana de ismaelitas, uma caravana que vendia homens. E essa caravana já havia saído há muitos meses antes de José chegar ali. Essa caravana já havia partido da sua casa e estava indo a caminho da casa de Potifar. Olha como Deus orquestra as coisas. Deus já sabia. Deus já sabia tudo que José ia passar. Deus já sabia tudo que José iria enfrentar. Nos sonhos que Deus deu para José, Deus não revelou o processo. Deus só revelou o final do processo. E Deus faz exatamente isso com a gente. Quando Deus tem projetos para a nossa vida, quando Deus ele tem sonhos para a nossa vida, quando Deus nos mostra, sabe, o que Ele tem reservado para nós, geralmente nós não vemos tudo aquilo que vamos passar. Nós só vemos a promessa. Eu tive um sonho há muitos anos atrás e nesse sonho quando eu tive essa, não foi na verdade um sonho, foi uma visão que eu tive. Quando eu tive essa visão, eu estava reunido na sala de casa com outras pessoas, nós estávamos orando. Não havia ainda uma igreja constituída, nada disso. Eu estava ali junto com eles orando. E sabe, naquela época eu tinha 17 anos de idade, de 17 para 18 anos de idade. E eu estava ali naquela sala. Eu estava junto com aquelas pessoas e de repente eu tive uma visão. E a visão que eu tive, eu vi um ginásio de futebol lotado de pessoas. Eu vi alguns balões azuis com letras amarelas e havia uma plataforma muito grande, sabe? Uma plataforma grande que ia de um lado ao outro e eu via muitas cadeiras atrás. E eu estava ali naquela plataforma e eu estava ministrando. Eu estava com o microfone na mão. Quando eu relatei a visão que eu tive, eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas, mas, sabe, aquela visão, anos mais tarde, se concretizou na minha vida. Só que Deus não me revelou o processo. Ele me revelou a promessa, mas não me revelou o processo. Ele não me revelou tudo o que eu iria passar. Ele não me revelou os desafios. Ele não me
Ele não me revelou, sabe, as lutas que eu iria enfrentar, não. Ele só revelou que um dia eu estaria ministrando a multidões, como de fato. Agora, nesse momento, estou ministrando a multidões. Todos os dias ministro a multidões. E glórias a Deus por isso. O que eu quero dizer com isso? José, ele manteve a promessa aquecida no seu peito. Apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, apesar do seu desafio, apesar das lutas, José mantinha a promessa de Deus dentro de si, a promessa que Deus havia mostrado. Eu creio que essa promessa manteve José nos dias escuros, manteve José nos dias da tempestade. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo algumas coisas. Bem, Deus já tinha tudo planejado, como eu disse. Deus já sabia que aquela caravana iria passar e que aquela caravana iria levar José até a casa de Potifar. Porque o começo da mudança da vida de José não foi quando ele recebeu a túnica do pai. O começo da mudança aconteceu quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele foi vendido como um escravo pelos irmãos. E então ele foi levado até a casa de Potifar. Eu quero que você entenda que Deus guia os seus passos. Ele não só está no controle da sua vida, mas Ele também está controlando todas as circunstâncias à sua volta. E isso é maravilhoso. Então, algumas coisas você não entende por que está acontecendo com você. Você não entende o porquê de alguns desafios. Você não entende o porquê de algumas lutas, mas tudo está corroborando para o seu bem. Ou seja, José passou de filho favorito, usando manto colorido, a escravo de uma terra estrangeira, trabalhando para um egípcio chamado Potifar. Pode parecer, sabe, que não é justo o que aconteceu com José, mas Deus estava preparando todo o caminho para que José chegasse ao governo do Egito. Às vezes tem coisas que a gente passa na vida que a gente não quer passar. Talvez você já tenha pensado assim, puxa, eu não quero passar por isso, mas Deus está permitindo você passar por algumas coisas, porque Deus já preparou um caminho para você. Deus já preparou algo maior para a sua vida. Deus já preparou algo que você precisa passar por isso. Então, ainda que você diga assim, não, mas eu não quero, eu não quero viver isso, bem, mas o que Deus tem reservado para você é melhor. Ou seja, quando José chegou diante do faraó, depois de ele ter passado na casa de Potifar, ter sido injustiçado, a mulher o acusou, a mulher de Potifar o acusou dele ter querido forçá-la a estar com ela. José foi jogado numa prisão, ficou vários anos na prisão, até chegar ao governo do Egito, até Deus o colocar como governador. Por isso, eu tenho um conselho para você: se desapegue do manto colorido. O que seria o manto colorido? O manto colorido, ele representa uma etapa da sua vida, uma memória, um ciclo que se encerrou. Quando o manto foi tirado de José, o manto foi tirado dele para que lá na frente um novo manto fosse colocado sobre ele. Então, às vezes, Deus tira algumas coisas de nós para colocar outras coisas sobre nós, coisas maiores. Então, José, sabe, perdeu a túnica colorida. Os irmãos dele foi a primeira coisa que arrancaram dele. Mas ele não perdeu o manto de governador que estava preparado para ele lá no futuro. O que Deus tem em seu futuro é tão incrível que você nunca mais reclamará do passado. Deus fará algo inusitado, incomum, que o catapultará a um novo nível. A sua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Em nome de Jesus, pega aí essa palavra. A tua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Se a porta fechou, aceite. Siga em frente. Nós não queremos aceitar algumas coisas na nossa vida, mas Deus manda dizer para mim e para você: aceite e siga em frente. E isso é o projeto de Deus. Você não vê, ouve, nem imagina para onde Deus está lhe levando. Por isso que, em meio às turbulências da vida, apenas confie. Apenas confie, apenas tenha fé de que Deus está trabalhando.
Deus está trabalhando num escape. Deus está trabalhando, sabe, em um outro tempo na tua vida. Deus está trabalhando para algo melhor que está aí à frente. A última vez em que os irmãos de José o viram foi num poço, abatido, sem futuro, mas Deus tem a palavra final. Eles conheciam José do poço, mas então quando passaram por necessidade, eles conheceram José, que foi governador do Egito. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Talvez algumas pessoas viram você, sabe, em um outro tempo da sua vida, mas elas verão você num tempo ainda muito melhor, em nome de Jesus. Eu fico imaginando, a última vez que os irmãos José o viram, ele estava lá, abandonado no poço, sendo vendido, sendo levado. Mas agora, eles estão vendo um outro José, eles estão vendo um homem poderoso, eles estão vendo um homem que estava governando, eles estavam vendo um homem que foi levantado por Deus. Bem, nunca limite ou menospreze o que Deus está preparando para a sua vida. Porque Deus está preparando coisas grandes, Deus está preparando coisas maiores. O poço é apenas temporário. Deus está trabalhando nos bastidores da tua vida. Escreva aqui nos comentários: Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está agindo. Há um operar de Deus, há um trabalhar de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre você. Quero também fazer uma declaração profética em nome de Jesus sobre ti, sobre a tua casa. E se você recebe essa declaração, levante uma das mãos, e se você não pode levantar uma das mãos, simplesmente concorde comigo. Quero declarar em nome de Jesus: o Deus que te tira do poço vai te levar ao governo. O Deus que permitiu que tirasse a tua túnica colorida vai colocar sobre a tua vida uma túnica de governo. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que você achava que era uma perda, aquilo que você achava que era uma vergonha, Deus transformará em algo de grande honra, em algo extraordinário que servirá de testemunho para a tua família, para os teus colegas de trabalho, para a tua igreja, para as pessoas próximas de você, no nome de Jesus. O poder de Deus te catapultará para um novo tempo, para um tempo de rompimento, para um tempo de avanço, para um tempo de milagres. No nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra e essa instrução? Glória a Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Nós estamos, essa semana, na Academia aqui no Global, nós estamos presenteando com 21 e-books aqueles que fazerem a sua inscrição para a academia aqui no Global. E um detalhe, por menos de R$10, certo? Até domingo ao meio-dia, nós queremos que você experimente a academia aqui no Global. Você vai ganhar esses 21 e-books para você ler no seu celular, para você ler no seu tablet. São e-books, livros digitais, que vão te abençoar muito. Eu gostaria que você experimentasse a academia, por isso que a gente está fazendo isso. E você pode ficar um mês na academia, sabe? E se você não gostar ou achar que não é bom, antes de finalizar os 30 dias, você cancela. Simples assim, ou entra em contato com o nosso pessoal, eles ajudam você a cancelar. Mas eu gostaria que você experimentasse. Eu sei que você vai experimentar, você vai gostar e você vai querer caminhar mais perto da gente. O ano que vem, até dentro da academia, nós vamos ter um dos módulos que vai ser de teologia, dentro da academia. Fora todos os módulos que nós já temos lá, todos os eventos que nós já temos lá, os e-books que nós temos lá, enfim, é muita bênção. Por menos de R$10, experimente. E se não quiser renovar, fica a seu critério, tá bom? Daí você cancela. Se não conseguir pelo meio normal ali, entre em contato com o nosso pessoal, que a gente está aqui para ajudar você, para ser bênção na tua vida. Eu espero que essa academia possa te ajudar. Inclusive eu estou com a mesa de conselhos. Hoje eu tive a mesa de conselhos às 9h45 e amanhã vou ter também a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tenho ao vivo com todos os meus alunos da academia. Eu tiro dúvidas deles, respondo para eles, dou uma palavra de ânimo, dou uma direção profética, ajudo eles a entender o que Deus está querendo falar com eles. Então,
Se você quiser ter essa proximidade conosco, tá? O link da academia para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo, que é a Academia Quindo Global. Ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br. E neste sábado nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vou transmitir aqui pelo meu canal, tá? A Vigília do Espírito Santo. Nós teremos ela presencial e online. Presencial será em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu vou estar com meu amigo Samuel Felipe Coelho. Vai ser uma grande bênção. Vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo de fortalecimento espiritual. E se você quiser nos visitar aqui em Santa Maria, eu e a minha esposa somos voluntários na igreja que assumimos aqui, na rua Carlos Ur, número 935, em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Certo? Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, temos o prazer de servir nessa igreja. Essa igreja foi meu pai que começou, certo? E agora nós estamos à frente dessa igreja. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção. Domingo tem Santa Ceia, tanto às 9h30 quanto às 20 horas. Eu ministro às 9h30. Mas se você não conseguir vir às 9h30, vem às 20 horas, certo? Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção lhe receber em nome de Jesus. Somos voluntários. Por que eu digo que somos voluntários? Eu e a minha esposa, a gente decidiu já faz alguns anos, não queremos salário da igreja, não queremos recurso da igreja. Ao contrário, queremos ser abençoadores na obra, abençoadores no reino de Deus, certo? Então tudo que a gente faz ali é voluntário. Fazemos por amor, fazemos de coração e tem sido uma grande bênção, certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você me ajude a compartilhar agora. Me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe com 10, com 20, com 100, com 200 pessoas essa oração. Nos ajude, certo? Nos ajude a levar a palavra mais longe. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, quero te abençoar agora, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, amém? Coloca a tua necessidade aqui nos comentários, coloca o teu desafio aqui nos comentários, nós vamos orar em nome de Jesus. Se você está enfrentando um momento de doença, um momento de desafio financeiro, um momento, sabe, de problema dentro de casa, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você em nome de Jesus. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida dessa pessoa, toca com teu poder na sua casa, toca com teu poder na sua família. Oramos, ó Deus, para que todo tipo de bloqueio espiritual seja quebrado, todo tipo, Senhor, de influência do mal contra essa casa, contra essa família, não prospere. No nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, eu peço a tua bênção sobre essa casa, eu peço a tua bênção sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que a tua paz toque nessa vida, a tua paz toque nessa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor intervenha na vida dessa pessoa, o Senhor traga cura, o Senhor traga libertação, o Senhor traga mudança,
O Senhor mude a história dessa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, Pai, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. E eu apresento todos os pedidos de oração a Ti, Pai. E eu peço uma intervenção do céu. Eu peço um milagre. Eu peço, Senhor, coloca a Tua mão agora sobre a vida dessa pessoa e opera maravilhas, Pai. Opera maravilhas, transforma essa realidade, muda o que essa pessoa está passando, o que a sua família está passando. Dá vitória a ele, Pai. Dá vitória a ela. Senhor, quebra agora as correntes espirituais, aquilo que amarra, aquilo que prende, aquilo que impede que essa pessoa seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que toda ação contrária, que toda ação do inimigo seja quebrada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, que todo laço de Satanás seja cortado, que todo tipo de obra maligna invocada contra essa família seja quebrada. Eu oro, Pai, para que um refrigério espiritual entre nos lares agora. Um refrigério do Espírito, que a paz de Deus enche essa casa. A alegria do Senhor enche essa casa. No nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, uma virada nesse ambiente. Uma virada em nome de Jesus. Tudo aquilo que era dor, que se transforme em alegria. Tudo aquilo que era mal, que se transforme em algo de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória. Em nome de Jesus. E declaramos: Jesus é o Senhor dessa casa. Jesus é o Senhor dessa casa. Invocamos a presença do Senhor e pedimos intervenção. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração agora e que Deus te abençoe. Até mais.